Filho de Orlando Ribeiro Mazei e Leni Pedroso Mazei, personagens importantes na construção da história de Araçatuba, o advogado e professor universitário Henrique Pedroso Mazei é a personalidade a ser entrevistada na edição de hoje do programa Identidade Pública. Casado, pai de 4 filhos e avô de 5 netos, Mazei dedicou seus 69 anos de vida ao trabalho, aos estudos, aos esportes e também ao desenvolvimento de Araçatuba e a sua família, é claro. E é com ele que nós conversamos agora para que você, telespectador, conheça a sua trajetória pessoal e profissional. Desde já, obrigada, professor, pela disponibilidade. Eu que agradeço, Suzé, essa oportunidade. Começamos falando um pouco da sua infância. Integrante de uma família numerosa e de uma família tradicional no município de Araçatuba, o senhor se recorda da atividade que era desempenhada por seus pais, por seus avós e também por seus tios, né? O senhor é sobrinho do Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei. Isso. O papai, ele sempre atuou no comércio em Araçatuba, né? Na área que antigamente você dizia que era secos e molhados. Ele então tinha um armazém ali na Tabajaras com a Torres Homens, inclusive o local onde eu nasci, né, em 1940. E depois, passada uma temporada, ele mudou-se para um outro prédio ali encostado do Araçatuba Clube, onde ele teve o Empório Mazei, que durante muitos anos foi um empório muito bem posicionado, tinha uma clientela muito boa e na qual também, inclusive, eu ajudei. Trabalhei com ele durante uns 2, 3 anos, né, para depois iniciar uma carreira solo. E os avós eram vivos? Não, meus avós já eram falecidos, né? O meu avô, o Herculano, ele era de Barra Mansa, né? Aliás, ele é italiano, mas fixou-se em Barra Mansa, no estado do Rio, onde meu pai nasceu. O tio Vitor, o Monsenhor nasceu, o tio Mazei também e a tia Marilene. Eles eram em 4, né? 3 homens e uma mulher. E ele era alfaiate. E faleceu jovem, coitado. Ele faleceu com 42 anos. Né? Teve lá um problema de pulmão, essa coisa toda, porque naquela época era um problema sério, né? Então ele faleceu. Seu Orlando e a dona Leni tiveram 8 filhos. Como era o relacionamento com os seus 7 irmãos? O relacionamento era ótimo, né? Nós sempre nos dávamos muito bem. Meu pai era extremamente severo, com um bom filho de italiano, né? Mas a gente se dava muito bem, né? Nós tínhamos um relacionamento muito bom. A gente fazia as traquinagens, né, normais de criança. E muitas vezes isso redundava, inclusive, em surras homéricas por parte de meu pai. E isso, na verdade, até hoje eu fico vendo essa questão do pai severo, que muitas pessoas dizem que não pode ser assim e tal, porque cria traumas nos filhos. E, na verdade, nenhum de nós, né, dos 8, ficamos traumatizados por essa maneira de ser do meu pai. Nas décadas de 1940 e 1950, durante a sua infância e a sua adolescência, quais as opções de lazer, de entretenimento, de divertimento para a garotada que a cidade oferecia? Naquela época, praticamente você não tinha. O único divertimento que tinha algumas vezes era o rádio, porque televisão não existia, né? E você não tinha acesso, né, ao que hoje todas as crianças têm. Então, as brincadeiras eram brincadeiras mais assim, você usava bem a criatividade, brincava de fazendinha, pegava aquelas manguinhas pequenas e fazia aquele com o boizinho, aquela coisa. E muitas vezes também a gente gostava muito de pescar, né, porque o córrego Machadinho na época, né, e o Baguaçu também eram extremamente piscosos, então a gente ia muito, caçava, né, com estilingue, aquela coisa. Então esse era o nosso divertimento, as nossas diversões. E muita criatividade. O senhor acredita que dessa forma o desenvolvimento da criança e do adolescente é muito mais rápido? De certa forma, né? De certa forma um pouco mais rápido, mas
O que também que diferenciava também conosco, o meu pai era e minha mãe, eles eram leitores assim assíduos, né? Então, papai assinava o jornal, até era um jornal do Rio de Janeiro na época, né? E assinava aquela revista Seleções, livros que adquiria, e isso passava para a gente, né? E a gente, então, também usava, né? Também tinha essa oportunidade. O incentivo à leitura, né? Incentivo à leitura. O senhor já mencionou que começou a trabalhar com o seu pai no armazém de secos e molhados que ele possuía. Foi uma imposição dele para que o senhor trabalhasse com ele ou não? Não, não, não. O papai, a paixão dele era que algum dos filhos o seguisse na profissão, né? Mas o Júlio, mais velho, já logo foi para estudar para fora, o Roberto também, enfim. E eu resolvi trabalhar com ele para ver se realmente eu teria esse jeito, né, para trabalhar com armazém, com essa coisa toda. Fiquei com ele por volta de 3 anos, né? Mas não dei sequência porque, como eu disse a você, ele era uma pessoa extremamente severa, né? E ele cobrava muito, né? E muitas vezes também eu sempre achava, né, que ele não recompensava adequadamente, né? Tanto que você ia pedir, porque uma das diversões da época também era cinema, né? Então ir ao cinema era uma coisa fantástica na época, né? Como ir à missa todos os domingos também era uma confraternização social muito importante. Mas ele questionava muito, não, vai gastar muito, aí tal, e demorava, e você ficava, não, pai, eu quero ir ao cinema, até que ele dava lá o seu dinheirinho, 50 centavos, né? Na época era cruzeiro, era centavos, e aí para você ir ao cinema. E isso foi me cansando, né? Trabalhei com ele e falei, não, eu vou ter que arrumar uma outra coisa que fazer, né? E aí, o senhor arrumou rápido? O que o senhor foi fazer? Foi aí que eu consegui aí que eu fui para a Secretaria da Agricultura. A minha mãe era uma mulher muito ativa, né? Era muito bem relacionada também. E ela conseguiu para mim um serviço lá no antigo posto de semente de Araçatuba. E aí foi quando eu comecei a minha carreira no serviço público, né? Entrei lá como serviçal, e depois um concurso público passei para escriturário, e aí fui galgando todos os postos do serviço público naquela unidade. E nesse tempo, sempre conciliando o trabalho com os estudos? Isso, eu fui aluno no Colégio Nossa Senhora Aparecida, né, fiz o primário lá, depois eu fiz o ginásio no Salesiano, fui inclusive da primeira turma do Colégio Salesiano, quando instalou aqui em Araçatuba, e depois eu fiz o colegial no Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz. Foi aí que eu achei que não precisava estudar mais, então parei de estudar, né? E trabalhando, achando que estava ganhando muito dinheiro, né? Falei, não preciso de estudos, né? Para que estudo? Eu estou ganhando muito bem, para quê? Né? E logo depois, aí em 1962, eu me casei. Me casei, já logo tivemos 3 filhos, né? Foi um cada ano, né? O mais velho é de janeiro, o outro é de março e a menina, a Renata, de junho, né? E aí continuei trabalhando, estudando, só trabalhando. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que alguns amigos, colegas, né? Foram se formando, né? Foram partindo para outras atividades, estudando, médicos, engenheiros, arquitetos. E eu pensei, gente, eu não posso ficar assim, né? Acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. Não posso ficar parado. Não posso ficar parado. E aí resolvi voltar a estudar. Já casado? Já casado. E a senhora Geni Klein, na época Isso, sua esposa, né? Com a qual o senhor casou em 62, Isso. Te incentivou para isso? Com certeza, ela me incentivou tremendamente. E ela também voltou a estudar, né? Fez na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Toledo, né? Que era a única escola superior que tinha na época, particular em Araçatuba. Ela fez o curso de Biologia lá e eu resolvi voltar a estudar e fui fazer o curso normal de professor primário.
E depois, posteriormente, o senhor optou por administração de empresas e direito. Por que esses dois cursos, professor? Administração de empresas, porque na minha atividade no serviço público, eu percebi que seria de grande valia para mim fazer esse curso. E como de fato comprovou que foi realmente de grande valia. Então eu fiz a administração de empresas e logo depois, passado aí uma temporada, foi aí do momento em que eu iniciei o meu estudo no curso de professor normalista, aí eu não parei de estudar mais. Até inclusive 2008 eu não parei de estudar. Que foi quando o senhor concluiu o mestrado em Direito. Exatamente. Foi outro curso que o senhor achou fundamental. Com certeza, com certeza. Eu fiz a administração, depois da administração eu terminei, fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas. Depois da fundação, logo depois eu consegui entusiasmar, eu me entusiasmei com os estudos, essa coisa toda, e surgiu uma oportunidade de eu participar de uma escolha, de uma bolsa de estudos da Fundação Rotária, ligada ao Rotary Club. Aí eu fiz a minha inscrição, preparei o meu currículo e fui defender a minha participação, a possibilidade da bolsa de estudos, numa conferência distrital do Rotary em Cuiabá. E lá fui feliz e fui escolhido. Só existia uma vaga, eram 10 candidatos, e felizmente, eu consegui a vaga e fui escolhido. Daí eu parti, então, para um curso de mestrado na área de administração nos Estados Unidos, que eu consegui a bolsa. Como foi essa experiência? O senhor já casado, distante da família, permanecer esse período no exterior? Na verdade, eu fiquei muito pouco tempo sem a família. Porque o que eu fiz? Na época o pessoal me achava, não, você é louco. Eu me desfiz de todas as coisas que eu tinha, carro, até eu tinha comprado meu primeiro carro novo, vendi meu carro, vendi tudo que eu tinha para que eu pudesse levar a família. Então eu fiquei 3 meses sozinho lá nos Estados Unidos e quando chegou nas férias de julho, todos eles foram para lá e ficaram comigo lá. Nós vamos continuar falando sobre sua família, mas no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Após um rápido intervalo, o programa Identidade Pública está de volta. Hoje entrevistando o advogado e professor universitário Henrique Pedroso Mazei. Bem, professor, no último bloco, no finalzinho, estávamos falando sobre a experiência sua e também da sua família que acabou acompanhando para o exterior, nos Estados Unidos, para uma especialização em administração de empresas. E eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho no tempo para nos contar quando essa família começou a ser formada, quando o senhor conheceu a sua esposa, a sua então esposa, a senhora Jenny Clay. Ok. Eu a conheci quando eu estava terminando o colegial.
o irmão dela, o irmão mais velho, foi meu colega contemporâneo de classe. E aí, quando a gente resolveu nós estudarmos juntos, né? E a gente ia estudar na casa dela, né? E lá, aquela troca de olhares, aquela coisa toda, né? E acabou a gente se conhecendo, namorando, né? Aí terminei os estudos, né? Continuei a namorar, aí eles mudaram para Oswaldo Cruz, né? Porque eles vieram de Oswaldo Cruz, ficaram aqui uma temporada, uns 6, 7 anos em Araçatuba, aí retornaram a Oswaldo Cruz. E aí eu continuei, né? Eu ia todo final de semana vê-lo, né? Pegava ônibus aqui, fazia uma viagem danada, né? Uma viagem que ia aqui por Guararapes, Caramuru, Salmourão, muito interessante. Eu gostava muito, porque as viagens eram os ônibus todos os finais de semana, né? E eram todos lotados, né? Então você viajava para ir ao namoro e ao mesmo tempo que você, na viagem, você ia vendo as coisas, as pessoas, conhecendo, né? E foi muito interessante. E aí continuamos o namoro até 1962, quando nos casamos. E com a senhora Geniclei, o senhor teve 3 filhos, o 3 Marcelo, o Cristiano e a Renata. Isso. Hoje, quais os caminhos seguidos por eles? Todos casados? Todos casados, né? Não, todos não, perdão. O Cristiano é o solteiro. E o Marcelo casou-se, né? Ele fez a administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, né? Hoje ele é o diretor da unidade do SESI em Piracicaba. O Cristiano seguiu a carreira de tradução e interpretação, ele é tradutor e intérprete, fez o curso lá em São Paulo também, na Ibero-Americana, depois fez um mestrado na área de marketing lá na ESPM e resolveu voltar a estudar e novamente resolveu ir para os Estados Unidos fazer o doutorado. Então ele está lá nos Estados Unidos, terminando o doutorado dele na área de interpretação e tradução. E eu acredito que até o ano que vem ele já deve estar de volta ao Brasil, se não ficar definitivamente lá nos Estados Unidos. E a Renata, ela resolveu fazer na área de informática. Ela, inclusive, é analista de sistema e fez o curso lá na Universidade Estadual de Maringá. E hoje ela atua junto com o irmão, com o Cristiano, que eles têm uma empresa, de tradução e interpretação, e na qual ela é sócia dele e eles atuam junto. Ele lá nos Estados Unidos e ela aqui. Sempre trocam e-mails, essa coisa toda, né? E vão tocando a vidinha deles, a parceria deles. A sua primeira esposa, infelizmente, faleceu no ano de 2001 e em 2004 o senhor conheceu a sua atual esposa, a senhora Vilma. Perfeito. Em esse período de 2001 a 2004, o senhor considera que foi o período mais difícil da sua vida? Os primeiros momentos depois da perda da minha mulher, né, Geniclei, realmente foram difíceis, porque ela foi uma companheira fantástica, uma mulher que, enfim, juntos nós construímos tudo que temos hoje, né? E realmente foi muito difícil, né? E ainda mais que ela era uma pessoa que jamais, desde o momento em que o primeiro momento em que surgiu o problema dela, que ela teve um câncer de mama, no primeiro momento, ela jamais ouvi da boca dela alguma reclamação, enfim, dizer que lamentação, nada. Pelo contrário, ela sempre dizia, não, isso nós vamos tirar de letra, e sempre foi assim até o fim da vida dela, né? Ela, inclusive, a única coisa que eu pensava comigo, porque interessante que eu nunca pensei que ela fosse, né? Eu sempre achava, como ela era uma pessoa que dava muita força, mais força do que eu, né? Então eu fui o fraco nessa fase, nessa batalha. Ela não, ela foi a fortaleza. E eu sempre pedia, uma única vez, quando eu comecei a perceber que realmente algo não estava muito bom, eu sempre pedia, dizia que eu gostaria que ela fosse, mas fosse sem sofrer. E foi exatamente o que aconteceu.
Conhecer a senhora Vilma te trouxe um revigoramento. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei sozinho esse período todo, né? E cheguei a uma conclusão de que não deveria ficar sozinho, né? Inclusive meus filhos até me animaram, não, pai, o senhor não pode ficar sozinho, porque o senhor ainda é novo e tal. E seguindo o conselho deles, né? E aí, por uma questão de momento, né? Eu me encontrei, conheci a Vilma, né? E ela trabalhava numa loja como vendedora, e eu fui, numa véspera de Natal, eu fui para comprar uns presentes para um empregado meu, que eu tenho uma propriedade rural aí. Eu fui comprar uns presentes de Natal e a conheci, e daí o relacionamento foi, até e ela te deu um presente, com né? Com certeza. Que foi o Otávio Henrique, hoje com 4 anos. Como foi essa experiência de ser pai novamente, professor, aos 65 anos de idade? Foi uma experiência fantástica. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que todas as pessoas que ficam sozinhas não devem, em primeiro lugar, não devem ficar sozinhas, deve ter alguém. E nunca questionar, dizer, não, é tarde para isso, não, vai dar muito, não, nada disso, porque é uma experiência fascinante. Olha, agora a única coisa que eu às vezes fico assim, um pouco não chateado, mas preocupado, porque eu não tive, né, a possibilidade, né, de dar toda essa atenção que eu dou a esse pequenininho aos meus 3 primeiros filhos, porque quando eles nasceram, né, os 3 primeiros, nós estávamos preocupados em crescer, em criar alguma coisa. Era um outro momento. Era um outro momento. Hoje eu estou um pouco mais tranquilo, inclusive financeiramente, né? Então ficou muito mais fácil, né? E hoje eu dou uma atenção muito maior a esse pequenininho. E a mesma atenção dispensada aos netos, há uma diferença? Não, é interessante que aos netos, é claro que eu dou uma atenção, mas não a mesma atenção que eu dou a eles, porque eu sempre disse para os meus filhos que eu sou um avô diferente. Eu não sou aquele avô de pijama, né? Eu nunca parei de trabalhar, eu nunca parei de trabalhar. Então, na verdade, eu nunca tive esse tempo para que eu pudesse estar com os netos. É claro que finais de semana, essa coisa toda, mas não da maneira como o avô tradicional, né? Eu não sou um avô tradicional exatamente por causa que eu ainda sonho, e eu ainda tenho muita coisa para fazer, entendeu? Então, eu dou atenção, mas não aquela atenção tradicional. Voltando, portanto, ao trabalho, quando o senhor terminou a carreira no serviço público? Eu terminei a carreira no serviço público em 1992, que eu encerrei, né, me aposentei, inclusive, com 35 anos no funcionalismo e me aposentei no cargo mais alto da atividade na Secretaria da Agricultura. Mas continuei, porque eu já licionava, dava aula, né? Eu sempre fui professor. Eu comecei as primeiras aulas minhas, primeiro ano de aula como professor foi em 1974, na administração de empresas, quando eu tinha acabado de me formar em administração de empresas e fui convidado para dar aula na faculdade. A docência é uma paixão, professor? Com certeza é uma paixão. Eu adoro lecionar, eu me sinto muito bem. Aquela troca de experiência entre professor e aluno é uma coisa importantíssima, revigora você e faz com que você permaneça sempre jovem, com certeza absoluta. E outra experiência que nós não podemos deixar de mencionar foi na vida política do município de Araçatuba. Entre 2001 e 2003, o senhor ocupou o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico na gestão do então prefeito Jorge Maluli Neto. Como foi essa experiência para o senhor? O senhor se arrepende hoje de ter desempenhado essa função? Não, eu jamais me arrependo daquilo que eu fiz. A gente sempre diz, é uma coisa assim, mais ou menos corriqueira, você dizer que você se arrepende daquilo que não fez. Mas do que fiz, jamais. E foi uma experiência fascinante, com certeza.
a oportunidade de você poder servir ao município, servir inclusive a cidade que você nasceu e ter às vezes a oportunidade de fazer alguma coisa que você sempre achou que deveria ser feita por Araçatuba. Então isso realmente foi muito bom. Eu gostei muito, para mim foi uma experiência muito boa e valeu a pena. Hoje, se o senhor recebesse um convite para retornar a ocupar um cargo público, o senhor aceitaria? Eu aceitaria, mas com algumas ressalvas. As ressalvas seriam no sentido de eu ter, por exemplo, um compromisso daquela pessoa que me convidou de me atender em vários pontos que eu acho importantes. Porque, na realidade, quando secretário, infelizmente, eu não tive o suporte que eu deveria ter tido quando secretário por parte do prefeito de então. Sob a alegação de que os recursos eram escassos, aquela coisa toda, eu não tive o suporte que eu deveria ter tido. Então, eu aceitaria, com certeza eu aceitaria, mas desde que eu teria um compromisso por parte daquele que me convidou de me atender em algumas coisas mínimas, que são mínimas para que eu possa atender aquele objetivo pré-fixado. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e não poderíamos deixar de abordar um fato recente que marcou a cidade de Araçatuba, que foi o falecimento do seu irmão de Educação Física, Júlio Herculano Pedroso Mazei, cujas cinzas foram jogadas aqui no Ribeirão Baguaçu. Isso deixou a cidade muito emocionada e com certeza marcou a família. Era um desejo dele, né, professor? Era um desejo dele. Esse desejo foi comunicado pelo filho Julinho, né? O Júlio Mazei, Julinho Mazei, conhecido aí nos meios radialísticos aí do Brasil. Ele, inclusive, disse para mim, quando nós estivemos lá na cerimônia, lá no memorial, em Santos, que ele falou, tio, o papai tinha um desejo, conversando há muito tempo atrás com ele, falando negócio de morte, essas coisas que a gente conversa de vez em quando, né, João? E ele falou, olha filho, eu gostaria, eu morrendo, eu gostaria, primeiro, de ser cremado, e em segundo lugar, você pegar as minhas cinzas, uma parte jogar, eles têm um apartamento na avenida ali, na praia, em Santos, né, na Presidente Wilson, e ele sempre ficava à tarde com a Maria Helena, minha cunhada, a esposa dele, lá conversando, batendo papo, e ele falou, eu gostaria que você jogasse lá naquelas palmeiras que tem lá e tal, e a outra parte eu quero que você me leve e me jogue lá no Baguaçu, onde eu aprendi a nadar. E foi exatamente lá que nós jogamos o restante das cinzas dele. Certamente não conseguimos abordar todos os passos da sua trajetória pessoal e profissional, mas agradeço pela oportunidade, professor, mais uma vez. Muito obrigada, porque o nosso programa está chegando ao final. Okay. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E eu não sei se eu atendi os seus objetivos, né? De que a gente pudesse realmente... Porque a minha trajetória de vida é uma trajetória que eu tenho muito mais coisas para contar, né? Com toda certeza. E é como coisas das quais eu me orgulho muito, né? Porque eu sempre digo para as pessoas, no momento em que você estabelece um objetivo na vida, você consegue. Não é fácil, não é fácil. Você encontra muitos obstáculos, mas você consegue, você chega lá. E essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Muito obrigada e muito obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo encontro.